O Dr. Gratidão falou que glutamina é a fórmula mágica para a longevidade e para a vida saudável? Bem, não é bem assim. A glutamina é o aminoácido mais abundante no nosso corpo e ela pode se tornar condicionalmente essencial sob certas situações de doença, trauma severo ou uma sepse, tá? Onde, nesses casos, as fontes dos suplementos alimentares de glutamina eles vão ser necessárias para o nosso corpo, já que, devido a esse estado de doença, ele não pode atender a demanda com a sua produção interna, tá? A glutamina é um aminoácido que o nosso corpo mais produz, né? Então essas características aí deram para as indústrias de suplemento o marketing perfeito, né, para popularizar a glutamina entre o público fitness. Mas vamos aos fatos. Dentro dos benefícios atribuídos à glutamina, a gente pode citar aí a recuperação muscular, tá? Pelo fato da glutamina ter seu papel na síntese proteica, se veiculou a possibilidade dela estar aumentando aí a velocidade da recuperação muscular, tá? Sendo que os estudos científicos não mostraram nenhum efeito nesse ponto, nesse sentido, tá? Mas por que se deu essa veiculação aí? 65% da glutamina ingerida de forma oral, ela vai ficar retida no nosso intestino, tá? Então, assim, como os enterócitos, eles utilizam glutamina como fonte de energia, essa afirmação já não fica tão funcional. Por quê? Como as células vão ficar retidas no intestino para alguma função lá dentro, nos enterócitos, ela não vai passar para dentro do músculo. Então, assim, já é pensar aí com relação à hipertrofia e recuperação muscular, é extrapolar os pressupostos teóricos aí da glutamina. Se a gente for pegar aí um artigo recente, publicado em 2018, né, uma revisão sistemática e meta-análise, a referência está ali no comentário, né? Os autores, o que eles encontraram aí dentro desse estudo? Que os benefícios da glutamina para a composição corporal e algum benefício ergogênico aí, e na função imunológica, a glutamina, a suplementação dela não apresenta nenhum benefício, tá? Um outro estudo, um pouquinho mais antigo aí, publicado em 2007, mostrou que para hipertrofia muscular, a glutamina também não teve nenhum resultado. Vamos lá, a segunda questão aí, a melhora do sistema imunológico. Tá? Pelo fato aí dos nossos linfócitos se alimentarem de glutamina, o pessoal fez algumas inferências nesse sentido, tá? Porém, todas elas não tiveram nenhuma comprovação científica, tá? Chegando aí o estudo que também está ali embaixo na referência, do Tácito e dos seus colaboradores aí, uma galera brasileira junto com o pessoal aí canadense, eles testaram a função da glutamina em atletas de luta, tá? Que estavam em processo de perda de peso. Que aí, em teoria, o sistema desses atletas, o sistema imunológico desses atletas, estavam abaixo, estavam imunossuprimidos. E aí se verificou que não teve nenhuma diferença no sistema imunológico, na atuação do sistema imunológico, comparado com o placebo. Ou seja, a glutamina em nada afetou o sistema imunológico, né? E aí eles ainda colocam que para células do sistema imunológico perderem as suas funções, as concentrações plasmáticas da glutamina, elas devem estar abaixo de 300 milimol por litro de plasma sanguíneo, tá? O que não ocorre aí nem com atividades físicas extremamente extenuantes, no caso da maratona, as provas de ciclismo de estrada, ultramaratonas, entre outros. Lógico, aqui, gente, a gente está falando de pessoas saudáveis, tá? Trauma severo ou sepse, esses níveis podem baixar. Ah, Pedro, mas e a função dela no intestino?
Tá, vamos chegar lá no intestino. Sim, existem evidências de que a glutamina ela pode ajudar na saúde intestinal, em diversos aspectos. Vamos dar aí alguns exemplos. A glutamina ela contribui para a proliferação das células intestinais, tá, e aumentando os efeitos dos fatores de crescimento dessas células. Além disso, existem já evidências que mostram que a glutamina modula a expressão das proteínas relacionadas com a junção das células intestinais. E isso é muito importante, porque é essa junção das células que mantém a integridade intestinal e faz com que os patógenos e as toxinas não passem para o lúmen intestinal. Tá? Então, assim, além disso, a glutamina ela parece proteger as células intestinais de condições de estresse. Tá? Se a gente for pegar aí um estudo também recente, publicado em 2017, que pesquisou o papel da glutamina nas doenças intestinais, eles mostraram benefícios em algumas, em outras também não apresentaram nenhuma mudança, né? Tornando aí o papel da glutamina ainda um pouco nebuloso, um pouco incerto acerca aí das doenças intestinais. Se a gente for pegar aí como exemplo a doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, né, deixando aí em aberto, precisando de mais estudos para a gente conseguir saber se ela tem ou não algum efeito nesse sentido. Né? Se a gente for olhar aí, embora a gente tenha um progresso significativo na descoberta das funções da glutamina nos últimos anos aí, é um suplemento que está sendo bastante utilizado, a maioria dessas evidências elas são baseadas em estudos observacionais. Tá? Então, assim, além disso, os dados atuais dos ensaios clínicos, eles não suportam o uso da suplementação de glutamina em pacientes com doenças intestinais. Apesar de, em estudos in vitro e com modelos animais, com os ratinhos, tenham mostrado benefícios significativos. Tá? Então, assim, apesar dos efeitos significativos, tudo tem um porém. Né? Então, assim, a maioria dos efeitos testados da glutamina até hoje, né, foram estudos em vivo ou in vitro. Tá? A gente tem poucos estudos em humanos desenvolvidos. E os poucos que tem, os resultados geram conflito. Alguns mostram benefícios, outros não. Como eu sempre falo, a gente tem que ver quem foi que escreveu o estudo, quem patrocinou, se existe algum conflito de interesse, antes de poder chegar nessa determinação. Outro ponto que a gente tem que ressaltar é que a população investigada nos estudos ela é muito particular. Tá? Então vamos lá, um exemplo. Em dietas que foram enriquecidas com glutamina, que mostraram a melhora no aspecto imunológico, foram feitas em pacientes com trauma. Né? E também em pacientes que estavam saindo de um processo de quimioterapia. Né? Que então eles melhoraram a inflamação da mucosa intestinal desse paciente. Eles apresentaram a melhora. Né? Outro estudo com pessoas que possuem doença de Crohn, que apresentam a doença de Crohn. A glutamina apresentou uma melhora na permeabilidade do intestino. Então, assim, no entanto, em outro estudo, em que a suplementação de glutamina foi investigada em 1.200 pacientes gravemente enfermos, que tinham aí enfermidades severas, não foi encontrado qualquer benefício quando a gente compara com o grupo controle. Né? Um outro trabalho aí, 18 crianças com a doença de Crohn. A suplementação de glutamina também não mostrou nenhum benefício com relação à permeabilidade intestinal. Então, assim, apesar dos estudos in vitro e in vivo mostrarem resultados promissores, a eficácia clínica da suplementação de glutamina no intestino ainda é muito controversa. A gente tem dados positivos e tem dados negativos.
espero aí que no futuro próximo a gente consiga ter mais dados consistentes para a gente poder definir isso aí. Né? Então, o que os estudos mostram hoje? É que para a suplementação de glutamina ter alguma função no nosso corpo, é necessário a gente estar numa condição crítica, até mesmo patológica, das diminuições desse aminoácido no plasma do nosso sangue. Tá? Geralmente, essas condições patológicas aí principais que causam essa diminuição são queimaduras de terceiro grau numa área do nosso corpo muito grande, né, em mais da metade do nosso corpo, perfurações aí por arma de fogo, por arma branca, que cheguem a causar uma embolia pulmonar, tá? Ou então em pacientes internados em UTI que estão muito debilitados na dieta. E aí se sugere uma dose que deve se aproximar de 30 gramas por dia ou 0,35 gramas por quilo de peso corporal por dia. Aí a conduta vai depender de cada um. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma sugestão de amigo. Se você quer melhorar a tua função intestinal, prefira as estratégias que já estão estabelecidas na literatura. A ingestão de alimentos integrais, por conter mais fibra, a ingestão de mais fibras, o uso de pré e probióticos, né? E vamos aí esperar por mais evidências sobre a glutamina. E a conclusão que eu deixo para você que teve a paciência de me escutar até agora é: suplementação de glutamina é desperdício de dinheiro. Mas, se a sua crença for inabalável na glutamina, o efeito placebo ainda vai funcionar. Então, muita gratidão por hoje. Se inscreve no canal. Se você gostou do conteúdo, deixa o teu like aí para me ajudar. E até sexta que vem com um novo vídeo.